Fala galera do LA e do Nazatim, muito boa noite banda. É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez nesse sábado, ainda de forma online, para cultuar e louvarmos ao nosso Deus. Se ajeite no seu sofá aí, pegue a sua pipoca, o seu guaraná, porque essa noite vai ser muito especial. E nós vamos dar início com uma oração. Eu peço que você aí do outro lado feche seus olhos nesse momento. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, por mais esse sábado, por mais esse culto, que o nosso coração esteja aberto para ouvir da Tua palavra, ó Pai. Obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. É em Teu nome que nós oramos e agradecemos. Amém. Bora, banda, com vocês. Andar em Ti, pensar em Ti, viver somente para Ti. Nunca pensei, sequer achei que eu pudesse olhar para Ti. Me surpreendi, estou aqui, vivendo o que eu jamais sonhei. Tu estás em mim, estou em Ti, e nunca mais te deixarei. Não te deixarei. Estou sonhando em Te encontrar, Tua voz a me chamar. Quando o som do céu tocar, com Cristo eu vou, sei que voltará. Andar em Ti, pensar em Ti, viver somente para Ti. Nunca pensei, sequer achei que eu pudesse olhar pra Ti. Me surpreendi, estou aqui, vivendo o que eu jamais sonhei. Tu estás em mim, estou em Ti, e nunca mais te deixarei. Não te deixarei. Estou sonhando em Te encontrar, Tua voz a me chamar. Quando o som do céu tocar, com Cristo eu vou, sei que vou. Estou sonhando em Te encontrar, Tua voz a me chamar. Quando o som do céu tocar, com Cristo eu vou, Ele voltará. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o Teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir Teu nome, Teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o Teu nome, Teu santo nome.
Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos teus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Boa noite, galera do Nazatim. Chegou o nosso momento. Um tempo de louvor agora muito bom, muito especial que nós tivemos. E agora chegou o nosso momento Nazatim. E vamos começar hoje com o nosso texto vai ser Fuja do Mal. Nós vamos falar algo muito importante hoje, que está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, no versículo 20 até o 22, que fala assim: não desprezem as profecias, examinem tudo, fiquem com o que é bom, evitem todo tipo de mal. Grifem aí isso na sua Bíblia. Evitem todo tipo de mal. Por quê? É isso que nós vamos falar. Esse versículo foi uma advertência que o apóstolo Paulo deu aos crentes daquela época de Tessalônica. Ela implica numa ordenança de evitar, de recusar todo tipo de mal. Mas a gente é importante dar uma ênfase naquilo que eu falei para vocês grifarem na Bíblia de vocês, que é evitem todo tipo de mal. Porque mal é mal, ele não existe uma exceção para mal. A Bíblia fala que evitem todo o tipo de mal. Não existe um mal melhor, não existe um mal diferente. Não tem como a gente analisar o mal. Ele sempre vai ser mal. E isso que o apóstolo Paulo está dizendo nesse versículo. Toda espécie de mal deve ser evitada. Porque o mal ele não vai chegar para você de uma forma, um rapaz todo de vermelho, com chifre, com um espeto na mão, com aquela fumaça saindo, com fogo atrás dele, dizendo, agora eu vou te pegar. Não. Na maioria das vezes o mal sempre vai vir disfarçado de algo muito legal, de algo muito bom, que vai chamar a sua atenção e você vai falar assim, caramba, isso aqui é legal, isso aqui não é mal, não. Algumas semanas atrás, tem acontecido algo que tem chamado a atenção, principalmente da polícia aqui no Brasil, já começou lá no exterior, que é um homem, simplesmente, dentro da casa dele, ele pega o rosto, se enfeita de pateta. E isso tem influenciado adolescentes e jovens e crianças
a cometerem algo contra a sua vida ou algo de ruim. Mas ele inicia com textos legais e chama a sua atenção e fala assim, caramba, isso aqui é legal, eu vou fazer o que esse pateta está pedindo. Isso começou lá no México, um rapaz começou a pintar, assim pintar de pateta, né, o rosto, e isso na internet foi ganhando, foi compartilhando, e até chegar no Brasil. Né, e isso tem influenciado as crianças e os adolescentes a fazerem algo que não é legal. Paulo nos adverte já, lá em Tessalônica, falando para aquele povo, e fala assim, gente, evitem todo tipo de mal. Porque nós estamos vivendo um tempo muito complicado. Satanás, ele não tira quarentena. Satanás, ele não vai ficar de quarentena e ele vai fazer de tudo para atingir você, adolescente, você, jovem. É o que ele quer. Você é um dos principais alvos de Satanás para tentar tirar você do caminho de Jesus. Mas lá em Provérbios, capítulo 3, verso 7, fala assim, não pensem que você sabe tudo, corra para Deus, fuja do mal. Olha que interessante em Provérbios. Corra para Deus. Aqui não está dizendo para você correr para a rua, não está dizendo para você correr lá para a cidade ou para qualquer outro lugar. Provérbios fala para você correr para Deus, para você fugir do mal. Então, quando aparecer algo para você na sua tela, em que você analisa, que você fala, isso aqui não é legal, corra para Deus. Ah, mas eu estou sozinho dentro de casa, ninguém está vendo, ninguém vai saber. Eu vou fazer algo aqui que ninguém vai saber. Não, corra para Deus. Aquilo que parece inofensivo para você, por trás, Satanás pode estar dando uma risada e dizendo, eu consegui pegar essa pessoa. Mas que você esteja atento com relação a isso, porque isso pode mudar o futuro da sua vida. E você sabe que a sua vida aqui na Terra ela é passageira. Isso pode mudar até a sua eternidade. Você tem que viver olhando para o alto. Viva olhando para o alto, porque lá é eterno, aqui é passageiro. Mas nós devemos fazer aqui a vontade de Deus. E quando a gente corre para Deus, fugindo do mal, nós estamos fazendo a vontade de Deus. E para terminar, quando você estiver então lá na sua internet, sozinho, corra para Deus. E também faz parte você ir lá para a sua família. Comece a ver coisas que edifiquem a sua vida. Comece a assistir filme junto com a sua família, lá dentro da sala. Evite de ficar sozinho dentro do seu quarto, ou jogando, ou fazendo algo. Você pode jogar? Jogue, mas com a porta aberta. Deixe que seus pais vejam o que você está fazendo. E não esconda, porque o mal ele vem disfarçado de algo muito bom para a sua vida. E ele pode mudar o percurso do seu futuro e da sua eternidade. Então, que você esteja atento na Zatim com relação a isso. Quando você vê algo com relação a pateta ou algo relacionado a qualquer tipo de brincadeira da internet que influencia você fazer os outros a se machucarem ou a você mesmo, corra. Corra para Deus. Fuja do mal. E lembre-se, Jesus te ama, você é extremamente importante para Deus, Ele te ama incondicionalmente. Eu vou encerrar fazendo uma oração. Eu peço que você feche seus olhos aí onde você está agora, nesse momento. Coloque o seu coração para se quebrantar agora junto nessa oração. Pai, eu entrego cada adolescente agora que está vendo esse culto, ó Deus. Ó Pai, que o Senhor os livre de todo mal, Pai. Que o Senhor coloque as suas mãos sobre a vida deles, Pai, sobre a vida da família deles, e que o Senhor os livre, Senhor Deus, de todo mal que vem desse mundo, Pai, corrompido, Senhor. Que o Senhor os livre, Pai, desse vírus, que o Senhor os livre, Pai, de toda a artimanha que tem por trás dessa internet, Pai, e que eles possam ser adolescentes para a honra e glória do Teu nome. Obrigado, Deus, por cada adolescente aqui do Swiss Park, de cada igreja ao redor do mundo, ó Pai. Nós somos muito gratos por tudo que o Senhor tem feito. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Adolescente, que você tenha uma semana muito abençoada. Fiquem com Deus
e que Jesus te abençoe. E estamos aqui junto, beleza? Até mais. Tchau. Bom, esse é um momento muito importante, é um momento onde a gente vai entregar para o Senhor aquilo que Ele já tem colocado nas nossas vidas. Esse é um momento de ofertório, é um momento de alegria, e você, jovem e adolescente, também está convidado a ofertar com a gente. Vai aparecer para você aí na tela do seu celular, no seu tablet, na sua televisão, não sei onde você está assistindo, mas vai aparecer para você aí alguns dados. Então, se você puder fazer isso, se você quiser fazer isso, saiba que você está investindo no avanço do reino de Deus. A gente aprende desde cedo que o que a gente tem não é nosso, tudo pertence a Deus. Então, separe esse momento e, como eu costumo dizer, se você não tiver como ofertar hoje financeiramente, que você oferte o seu coração a Deus, que você oferte a sua vida, e dessa maneira Deus pode te usar. Olha aí que legal. Beleza? Vamos orar? Fechando o olho, abaixando a cabeça onde você estiver. Pai amado, Pai querido, obrigado pelo culto online que a gente está tendo aqui na Azatim, livre acesso, tantos assistindo do outro lado aí da tela. E é muito bom, Pai, poder continuar te adorando, continuar sendo igreja, continuar sendo o ministério de jovens, de adolescentes. E, Pai, do fundo do nosso coração, a gente te pede que o Senhor abençoe a vida das famílias da nossa igreja. Nesse momento tão delicado, te pedimos que o Senhor nos ajude a ser a resposta, Pai, para a vida de outras pessoas. Nós entregamos agora a nossa oferta a Ti, Pai. O nosso pouco ou o nosso muito, mas principalmente, Pai, nós entregamos a intenção do nosso coração. Que o Senhor receba essa oferta e que ela seja usada, Pai, aqui na nossa igreja, com muito carinho, com muita sabedoria, como tem sido até aqui. Abençoe a vida de cada um que está assistindo esse culto. Em nome de Jesus, amém, amém. Valeu, galera, tamo junto, coração pra vocês, um beijo e é nóis, valeu, oferte aí, vamos cantar mais um pouco. Era a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é. Esse nome é maior que tudo, ele é. Ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó,
véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é agora, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Como é bom ter uma pessoa que errou perto da gente, convivendo conosco, porque isso pode revelar para nós muito sobre nós mesmos. Ter perto de nós alguém que deu alguma mancada, alguém que pisou na bola no passado, é meio que como um remédio que Deus nos desse, que colocasse para fora aquilo que a gente nem sabia que existia lá nas nossas entranhas. Sentimentos, pensamentos, um encontro com nós mesmos. Eu quero que você abra sua Bíblia aí no livro de Romanos, carta que o apóstolo Paulo escreveu aos amigos de Roma, aos cristãos de Roma, capítulo 2. A gente vai ler do 1 ao 7. Então, importante que você abra a sua Bíblia, que você ligue a sua Bíblia aí, tá bom? Pra gente fazer a leitura juntos. Vamos lá? Vou dar um tempinho para você abrir aí enquanto eu tomo uma água aqui. Romanos, capítulo 2. Vamos ler do 1 ao 7, por enquanto aqui. Legal? Então vamos lá, olha só. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Nesse capítulo 2, que a gente leu aqui, nesse pedaço do capítulo 2, o apóstolo Paulo mostra que as diferenças entre judeu e não judeu não estão onde esses homens e mulheres pensavam que estavam. Existia uma diferença na cabeça deles, mas isso estava um pouco equivocado. Então Paulo nivela essa situação e o olhar desses santos para os menos santos, os judeus para
os gentios. Com que objetivo? O objetivo de mostrar que todos estão na mesma posição. Incapazes de justiça, portanto, objetos e alvo da ira de Deus. Esse é o objetivo de Paulo nesse capítulo 2, especificamente nesse pedaço aqui que a gente está meditando. Paulo chega para dar essa voadora, vamos dizer assim, naqueles que estavam com um olhar de julgamento para os outros, né? E a gente tem bastante disso, né? Vamos assumir. A gente o tempo todo está vendo outras pessoas, é natural isso. O problema é quando a gente começa a analisar demais e começa a fazer uma diferença que na verdade tem que estar equiparada, nivelada. Quase que como se nós fôssemos a pessoa que a gente olha. Bom, seguindo aqui, olha o verso 1 que a gente leu. Vamos passar aqui agora com um pouco mais de calma sobre a nossa leitura. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Olha aí, galera, o que o apóstolo Paulo nos mostra já nesse primeiro verso aqui? Que não importa quem é a pessoa que julga. Não tem a mínima importância qual é o cargo, qual é a posição, qual é o sobrenome. Não interessa quem é você que está julgando. Por que não interessa? Porque você será indesculpável. Pouco importa, não adianta você vir com da sua famosa carteirada, né? Falar, eu sou tal pessoa, né? Eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou filho desse, eu sou filho daquele. Não interessa se você julga as mesmas coisas que você faz. Não tem diferença. Quando nós praticamos as mesmas coisas, o apóstolo Paulo nos mostra aqui que nós estamos nos condenando a nós mesmos. Mas eu não faço o que ele faz. Já disse isso ou ouviu isso? Eu estou julgando, mas eu não faço a mesma coisa que ele faz. Desse mal eu não sofro. Mas sofre de outro, né? Pode não ser o seu problema. Mas pode ser um outro que você carrega. E para Deus, galera, pecado é pecado. O meu pecado pode não ser o mesmo que o seu, mas ainda é pecado. E para Deus é a mesma coisa. É óbvio que as consequências serão diferentes. De um pecado para outro, de um erro para outro, de uma atitude para outra. Mas pecado é pecado. Agora, quando alguém erra, dependendo de quem essa pessoa seja, o perdão e a aceitação podem nunca mais chegarem, ouvir. O que eu estou querendo dizer? Dependendo de quem for, não tem desculpa. Ele jamais terá de novo o prestígio que ele ou ela tinha antes. Quer um exemplo? Ministério pastoral. Nós que somos pastores, facilmente, naturalmente, estamos em evidência. Isso pode ser para uma grande multidão ou pode ser para um pequeno grupo de pessoas, que é o meu caso, eu faço parte do segundo, graças a Deus. Mas, de qualquer maneira, são pessoas que estão nos olhando, que acreditam em nós muitas vezes, que enxergam na liderança que os pastores têm, homens e mulheres de Deus, algo tão precioso, até com um bom coração e boa intenção, que isso se transforma em algo mais ou menos do tipo, ele não pode errar. E o ministério pastoral tem dessas, galera. Eu cresci nele, cresci vendo isso na minha casa, cresci vendo isso na casa dos meus parentes, amigos próximos. Ou seja, eu sei que
Se a gente erra, e dependendo do erro que a gente comete, meio que não tem volta. É cruel. Agora, dependendo de quem são as pessoas. Então eu falei de um primeiro olhar. Dependendo de quem erra, essa pessoa dificilmente terá o perdão e a posição que ela tinha antes em relação às pessoas. Agora, um segundo desenho é, dependendo das pessoas que cercam essa pessoa que errou, ou seja, as pessoas com que ela convive, ela será eternamente lembrada por aquilo que Jesus morreu para perdoar. E isso é muito triste, porque nós temos a capacidade de eternizar coisas que Jesus levou sobre ele na cruz. É difícil nós estarmos no meio de pessoas que vão querer sempre lembrar o que a gente fez de errado e vão meio que ignorar os nossos novos acertos ou pelo menos a possibilidade de mudança. Você pode ser a primeira pessoa que errou e você pode ser a segunda pessoa que faz questão de desenterrar o erro de alguém. Ou seja, de eternizar esse defunto que levou Jesus para a cruz, chamado pecado. E aqui não me entendam mal. Ele se entregou. Ninguém o obrigou. Como ovelha muda, ele se entregou e falou, não, é um sacrifício. Mas por esse pecado, por esses pecados. Da mesma maneira que você tenta reerguer o passado vergonhoso de alguém, tome cuidado com isso. Porque se você é esse tipo de pessoa, da mesma maneira que você tenta sempre reerguer, alguém pode reerguer o seu passado. Você já pensou sobre isso? A gente planta mamão, a gente vai colher mamão. Preste atenção, tome cuidado. E se alguém eternizar o seu erro, assim como você tem feito com outros, se é que você tem feito? Se não tem, já te adianto, essa mensagem é uma mensagem de alerta para você, para que você não caia nisso. Agora, se você tem sido esse tipo de pessoa, Deus quer falar com você. Nessa noite, no nosso culto online da nossa juventude, dos nossos adolescentes, livre acesso e Nazatim, mas de repente você está assistindo essa mensagem de manhã, de tarde, um outro dia, em um outro local. Deus chega na hora que Ele quer, no momento que Ele quer e fala com quem Ele quer. E Ele está falando com a gente nessa noite. O verso 3 fala sobre você e sobre mim. Se a gente faz parte dessa segunda classe de pessoas, olha o que o verso 3 diz sobre mim e sobre você. Assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? O que a gente vê aqui nas palavras do apóstolo Paulo? Não ter errado igual a ele ou igual a ela não te protege da ira divina. Não te tira da frente do olhar de Deus. Só porque você não cometeu o que ele ou ela cometeu. Paulo segue então nivelando, galera, os estatutos aqui entre judeus e não judeus. Ele está falando, olha, não tem diferença da ira. A ira para os gentios é a mesma ira para vocês judeus. Nós precisamos lembrar sempre disso. Estarmos até melhores do que éramos antes. Tá? Eu não estou falando aqui que a gente tem sempre que se comparar a alguém que está num estado de miséria e nos enxergarmos nessa pessoa. Vamos devagar com isso. Tá bom? Porque senão a gente vai acabar sempre passando a mão na cabeça de pessoas que precisam de mudança. Não é isso que eu estou dizendo. Às vezes essas pessoas não querem. Lugar de bandido é na cadeia, não é morto. É pagando o que deve, é restaurado e, se Deus quiser, reintegrado à sociedade. O poder do evangelho faz isso, justiça social também. Agora, errou. Justiça seja feita. Nós não somos os juízes. E nem justiça. Mas nós precisamos saber que a ira divina que cai sobre ele ou ela
também cairá sobre mim. Se nós nos acharmos melhores que alguém, sempre vamos julgar essa pessoa de um lugar que não existe, chamado perfeição. E às vezes a gente se coloca num local que só existe na nossa cabeça. E nós julgamos essa pessoa, achando que embaixo dos nossos pés existe uma plataforma firme. E se a gente prestar atenção e olhar para baixo, não existe nada debaixo dos nossos pés, porque esse lugar não existe. O lugar de perfeição existe, mas eu e você não ocupamos esse lugar. Esse lugar quem ocupa é Deus. E melhor, esse lugar, a perfeição é o próprio Deus. Vamos adiante. E por que é que não podemos definir alguém pelo passado dele ou dela? Por que será? Olha só, porque o verso 4 nos diz que Deus é bondoso. E Ele quer fazer com que nós mudemos de vida. Ou seja, essa pessoa é do interesse de Deus que ela mude. Olha só, vamos ler o verso 4. Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade? Falando de Deus, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento. É interesse de Deus, gente, que a humanidade mude. Por isso que eu e você não podemos ficar olhando para o passado da pessoa. Ele existe, eu sei, mas Jesus levou sobre ele na cruz o meu passado e o seu passado. Nós podemos ter sangue em nossas mãos ao ponto de fazer alguém acreditar que realmente nunca vai poder mudar. Já pensou sobre isso? A maneira como você trata alguém, a maneira como você fala sobre alguém para pessoas que te cercam. Isso pode fortalecer na mente dessa pessoa que realmente eu fiz aquilo mesmo e eu jamais vou mudar. Recentemente, nós tivemos uma triste notícia de uma pessoa que eu e o pastor Vlá, aqui da nossa igreja da Nazareno, do Swiss Park, alguns anos atrás a gente levou para uma clínica de reabilitação. Nós fomos até a casa desse rapaz, nós pegamos ele entrou no carro, ele queria mudança de vida, ele era viciado em drogas e tal, todo um histórico que nós levamos para a clínica, Clínica Mão que Resgata, do pastor Hildo aqui em Campinas, lá em Hortolândia, na verdade. E ele começou a mudar de vida, gente. Eu voltei lá na clínica depois, sozinho, aí, sem o pastor Vlá, e eu me encontrei com ele, a gente celebrou, a gente deu risada, a gente falou do amor de Deus, e foi tão bom vê-lo dessa maneira. Mas ele se enforcou semana passada. E isso mexeu muito com a gente, isso mexeu muito comigo. Na verdade, no caso dele, ele abandonou a vida passada, ele quis mudança de vida, e a pessoa que ele amava, depois de tudo isso, o deixou. E ele, ainda amadurecendo na fé, né, isso que machuca muito, ele pensou com certeza, poxa, se o problema eram as drogas, o meu passado, o tipo de coisa que eu fazia, e hoje eu estou liberto disso, o problema era esse e ela me deixou, então não tem mais razão para eu continuar o que eu estou vivendo. Então ele tinha dois caminhos, ou voltar para a vida passada, ou pôr fim na própria vida. Ele escolheu a segunda opção. O que eu quero dizer com isso? Ele pôs a corda no pescoço, é verdade. Foi ele, mais ninguém. E aqui existia um equívoco também. O objetivo dele, de repente, não era mudança de vida, um encontro com o Senhor e encontrar salvação, mas era a sua companheira. Era continuar com ela. E a gente acaba usando o evangelho, às vezes, como meio para alcançar uma outra coisa. Mas, como eu disse, imaturo na fé, um equívoco no seu objetivo de conversão. Mas isso me faz pensar. A maneira como as pessoas nos olham pode fazer com que a gente coloque tudo a perder.
Será que você tem sido esse tipo de gente? Você pode não estar falando diretamente para essa pessoa, mas o jeito que você a olha, o jeito como você a evita, o jeito como você espalha boatos e brincadeiras sobre ela, dúvidas sobre ela. Será que você não poderia fazer com que ela desse 20 passos para trás? Nós precisamos tomar cuidado com isso. Precisa sair da nossa boca, jovens e adolescentes, palavras de bênção, não palavras más, que carregam maldição. Se você acha que a pessoa em questão, que está convivendo com você, não está mudando, fecha sua boca. Se ela não está mudando, porque ela pode realmente não estar mudando, ela pode estar seguindo um caminho que não é um caminho bom. Mesmo após tudo que viveu já, tudo que ouviu, tudo que foi orientado. Mas feche a sua boca. É melhor não falar nada do que dar bom dia para cavalo, do que emprestar a boca para o diabo e ser um representante dele. Porque ou você representa um ou você representa outro. É possível, Gabi, mesmo crente, convertido, cristão, ser usado pelo diabo? É possível sim. Claro que é possível. Judas caminhava com Jesus. Veja no que deu. Nós precisamos vigiar. Verso 5 e verso 6. Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Coração endurecido, é o que está falando no verso 5. E você pode ouvir essa mensagem e continuar com um coração assim. Se você faz parte desse grupo de pessoas que tem olhado para quem errou dessa maneira. E seguir com esses seus julgamentos. Mas o trato de Deus com você será um só. Existe um destino para esse tipo de comportamento. Você está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus. Que a ira está na mão do PCC, mas não na mão de Deus, quando Ele revelar a ira dele. Vamos lá, galera, verso 8. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. O que você tem seguido? Justiça ou injustiça? O que é que você tem trazido com você? O que é que tem te seguido? Você tem sido justiça ou injustiça caminhando para que outras coisas te sigam? Se você tem trazido o que você... Se você tem trazido para todo mundo que está perto de você o que você tem carregado, que tipo de coisa você está soltando? Que tipo de música está ecoando de você? Não está na hora de mudar o disco, não? Será que não está na hora de mudar o olhar, de mudar o coração, mudar a atitude? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Então não podemos nós sermos jovens e adolescentes cheios da bondade, sim, com as nossas falhas, galera, com os nossos erros. Eu estou nesse bolo também. Mas se a gente carrega bondade, misericórdia, por que a gente fala coisa que não representa bondade e misericórdia? Será que não está na hora da gente parar com os assuntinhos de erro que uma pessoa cometeu? Será que nós temos nos tornado jovens e adolescentes futriqueiros? Que só fica pescando e esperando alguém errar. E como a gente deseja, às vezes, que a pessoa que errou não acerte nunca mais, né? A gente fica esperando o próximo erro.
Você não serve a Deus se você tem caminhado assim. Esperando qual é o próximo erro. Para jogar no telão e todo mundo ver. Deixa eu te dizer. Esse poder está na mão de Deus. E Deus revela aquilo que está oculto. E isso eu prego para mim. Então preste atenção. Nós precisamos corrigir essas coisas enquanto somos jovens. Para os mais velhos que talvez estejam assistindo também. Mas quanto antes a gente corrigir o nosso coração e o nosso olhar, antes Deus vai se agradar de nós nesse sentido. A gente precisa parar de inflamar outras pessoas, porque como a gente fala do que a gente está cheio, galera, a gente vai acabar inflamando um ou outro. Ó, você viu lá? Ó, olha lá, ó. De novo. Isso aí é a mesma história. Não, deixa ele. Deixa ela. Ó, se liga aqui, ó. Nessa figurinha. Ó. Que Deus tenha misericórdia da gente. O verso 8 fala sobre os egoístas, mas haverá ira e indignação para os que são egoístas. Será que nós não somos esses egoístas? Porque a gente acha que o perdão e a mudança de vida é só pra gente, né? E não para o outro. Graça para mim, juízo para ele. Isso é egoísmo. Só para mim e não para o outro. Agora, do verso 7 ao 10, para a gente caminhar para o final. Paulo faz uma comparação. Do 7, 8, 9 e 10. Olha só o que ele diz. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade, ou seja, a vida eterna. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Ele repete agora a mesma coisa, didática no 8 e no 9. Mas haverá ira e indignação, para o 9 e 10, haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Primeiro para o judeu, depois para o grego. Mas glória, honra e paz para todo o que pratica o bem. Primeiro para o judeu, depois para o grego. E por que de tudo isso? Ele diz no verso 11. Porque para Deus não há parcialidade. O apóstolo Paulo está equiparando e nivelando nós com o outro. É isso que o Senhor nos chama a atenção no dia de hoje. Conviver com alguém que errou nos mostra que nós somos aqueles que estão errando. Conviver com alguém que errou é um espelho divino que o Senhor coloca na nossa frente. Como é bom conviver com alguém que errou. Isso revela tanto sobre mim e sobre você. Mas eu sou obrigado a me relacionar novamente com alguém que deu mancada comigo, alguém que pisou na bola comigo. Olha só, você não é obrigado a conviver com ninguém. A menos que você seja jovem adolescente, more aí com seus pais e não tenha saída. Mas a resposta é não. Caminhar junto não vem no pacote do perdão. Nós podemos sim perdoar alguém, reconhecer que essa pessoa errou e que ela é alvo da graça, perdoá-la e segue aí que eu sigo aqui. Perdoar não é caminhar junto. E se você é uma pessoa perdoada, se você faz parte dessa injustiça, às vezes, que acontece, a pessoa pode sim te perdoar, mas ela não é obrigada a querer caminhar com você. Mas nós torcemos para que isso aconteça. Agora não vamos forçar a barra. Galera, para a gente encerrar, eu queria dizer que você pode ser a primeira pessoa, aquela pessoa que errou. E eu quero te dizer, existe misericórdia e perdão de Deus para você. Talvez você não seja aceito de volta por aquela pessoa. Esperamos que ela te perdoe.
Erros têm consequências, não tem como a gente escapar disso. Mas existe sim perdão e misericórdia para você. E peça a Deus que te ajude a lidar com as consequências, com perdão e misericórdia. Por que eu posso dizer isso? Porque a Bíblia diz isso. Quem confessa e deixa, alcança a misericórdia. E você pode ser a segunda pessoa, que não tem olhado para o próximo como Jesus olhou para você. Mude as suas palavras e deixe Jesus mudar o seu coração. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por esse tempo de hoje. Obrigado por essa palavra. Nos ajude a mudar o nosso olhar para o próximo, Pai. Se o Senhor perdoou, quem somos nós? Para querer, Pai, eternizar esse defunto chamado passado. Que nós ajudemos pessoas, Pai, a se reintegrarem na caminhada contigo e na caminhada com os irmãos. Eu oro sobre a vida dos jovens e adolescentes, tão queridos e amados por mim. Muito mais pelo Senhor. Que eles se fortaleçam em Ti e que haja neles, Pai, o espírito de compaixão. Obrigado por isso, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.